Olá, galera do Versos e Prosas, eu sou Arnaldo Brandão, estou aqui para falar sobre Rock Brasil anos 80. Com a abertura política e o início do fim da censura e uma vontade enorme de liberdade das pessoas, fez com que vários jovens artistas, não só na música, mas como também nas artes plásticas, no teatro e no cinema, se juntassem e começassem a fazer trabalhos de alta qualidade musical e poética, assim, liberando forças que estavam reprimidas pela ditadura, de uma maneira muito espontânea e criativa, que acabou criando esse movimento que hoje a gente chama de Rock Brasil anos 80. E começou, na verdade, teve um gatilho que proporcionou abertura para todas as bandas, que foi o fato da Blitz ter sido aceita nas rádios FMs e a música Você Não Soube Me Amar ter estourado nas rádios. Isso fez com que as portas da caretice fossem escancaradas de vez e abriu para várias outras bandas fazerem rock, como eu disse antes, de alta qualidade musical e poética, de uma maneira espontânea, livre, criativa. Parabéns, Rock Brasil, estamos juntos aí até hoje. Parabéns, Rock Brasil anos 60 e 70 também. Salve, salve, pessoal, diretamente aqui da Toca da Onça, o estúdio da Blitz, falando aí para prosas e versos, versos e prosas, sobre os anos 80. Os anos 80 foi aquilo, né? Ditadura, a gente fazendo arte no underground, fazendo teatro, a música era uma coisa tão distante de tudo que tocava na rádio, que se apresentava na TV, que a gente achava que era só para aqueles amigos da praia mesmo. Então foi demais romper essa barreira numa época horrível de ditadura, de censura. A gente ficou muito contente com essa atitude de guerrilha mesmo, de invadir uma gravadora com uma fita cassete e mostrar o nosso trabalho, e os caras darem valor, abrirem os estúdios da Odeon pra gente gravar. Então isso tudo foi por um mérito da galera que veio do underground e conseguiu furar essa bolha aí e mostrar o que essa gente bronzeada sabe fazer. Valeu, um abraço. Bom, o pessoal da década de 80 colocou definitivamente o rock no DNA da música brasileira. Eram tempos de abertura política, fim da ditadura, da censura, e uma nova geração, né, trouxe novos ares à música brasileira, né? Uma época de muita esperança no Brasil, grandes artistas, todos com personalidades diferentes, que marcaram história e são lembrados até hoje. É isso aí, e o Ira é um deles. O Rock Brasil nasceu do movimento punk, do New Wave. Já tinha rock no Brasil, mas era bastante marginal, né? Assim, dar certo mesmo foi só a Rita Lee, o Raul Seixas, o Erasmo. De resto era tudo muito underground. E com o surgimento do punk, de repente a garotada que achava que era impossível fazer rock porque não ia nunca conseguir chegar, né, na perícia, na técnica, né, das bandas de rock progressivas, ou do próprio Led Zeppelin, que era um rock mais rock and roll, mais básico, mas de qualquer maneira tinha grandes instrumentistas, e o punk liberou a gente para fazer do nosso jeito, né? E era um momento de emergência, a gente tinha que falar coisas. A gente estava ainda na ditadura, apesar de já ser um momento de distensionamento da ditadura, mas a gente queria falar coisas que não eram possíveis antes. E queria falar pela gente mesmo, porque a gente tinha os nossos ídolos, mas eles não falavam sobre a nossa vida, né? Sobre a vida da juventude urbana, naquele tempo. E a gente meio fez uma ruptura com o que veio antes. Eu acho que isso foi importante, porque depois veio uma certa fusão, uma certa mistura que foi bacana, mas enquanto todo mundo na MPB
buscava saber qual era a linha evolutiva da MPB, né, o que viria depois de João Gilberto e aí o tropicalismo, e estava se procurando, né, essa linha evolutiva. A galera do rock dava a mínima para isso, né? A gente tinha urgência. Não era uma revolução na música popular brasileira, era vontade de se comunicar, vontade de fazer barulho, de fazer festa, de falar da nossa vida. Eu acho que a gente criou uma linguagem que não existia antes. E essa linguagem não ficou restrita ao rock, né? Ela foi herdada por todo mundo. O pagode aproveitou essa linguagem mais direta, o sertanejo hoje em dia, né, também se influenciou muito pela linguagem do rock Brasil. E assim, eu acho que são 40 anos de uma ruptura que depois deixou de ser ruptura, né? Passou a ser uma convivência muito bacana. Hoje eu nem acho mais que eu faço rock às vezes, mas faço MPB. No meu próximo show vou tocar cavaquinho, vou tocar samba, e isso não é um problema. Eu acho que nesse ponto a gente até chegou mais próximo do rock Brasil menos considerado rock, né, que era ali Novos Baianos. Era uma banda de rock, né, mas uma banda de rock que misturava com um monte de coisas, né. O Raul Seixas mesmo tinha uma coisa de chachado, de mistura. Luiz Melodia tinha muita coisa de rock, Sérgio Sampaio. Então, assim, eu acho que a própria Tropicália, né, o próprio tropicalismo tinha muita coisa de rock, de guitarra, né, Alegria, Alegria, no festival, sendo vaiado por causa das guitarras. E o Gil é muito engraçado porque ele participou, né, de uma passeata contra a guitarra, e logo depois, uns meses depois, ele estava junto com os Mutantes com guitarra elétrica no Festival da Canção. Então, assim, eu acho que a nossa importância para a música brasileira é essa, da ruptura, da criação de uma nova linguagem, e eu acho que a gente tem um legado de grandes composições, né? Porque a gente teve uma geração de compositores muito fértil, né? Então a gente tem Renato Russo, Herbert Viana, Cazuza, Arnaldo Antunes, e aí uma galera que não é considerada em geral, assim, né, como os grandes letristas, mas que eu considero, né? Então, sei lá, o Léo, o Evandro Mesquita, a gente no Kid de Abelha, o Arnaldo Brandão, que era da banda do Caetano. Ou seja, tem uma quantidade de canções muito bacana que foram legadas e que hoje são a trilha sonora de muitas vidas, né? E inclusive a gente passou a ser gravado em outras áreas, né? Já tive música gravada pela galera do sertanejo, pela galera do samba, do pagode, do axé. Então acho que a gente acabou criando uma nova vertente que criou uma confusão muito saudável na música popular brasileira. O que parecia, segundo a visão crítica, que não duraria mais que um verão, agora completam 40 anos. A geração chamada de Rock Brasil, que se mistura com a geração 80 das artes plásticas, com um movimento que envolveu a literatura, a dança, o teatro, aquilo que era chamado de besteirol, também de uma forma um tanto depreciativa, mas uma linguagem popular, jovem, urbana, brasileira, bem-humorada, rebelde, iconoclasta, fez da música popular brasileira, do rock Brasil, a sua voz principal, mas era um movimento que incluía todos os setores culturais e que coincidem com a abertura, o fim da ditadura de chumbo dos militares e com a necessidade da juventude brasileira de criar uma voz própria, bem-humorada, esperançosa, colorida, dando cores a um Brasil que antes vinha com cores de chumbo. Eu me orgulho de fazer parte e acho que o meu trabalho está inserido ali como um operário da cultura, num movimento que é muito bacana, que faz parte do nosso repertório, da nossa cultura. Salve, salve, tudo certo, tudo bom? Eu sou o Charles Gavan e estou aqui para dar o meu depoimento sobre o rock brasileiro dos anos 80, geração a qual pertenço.
e que neste ano de 2022 está completando 40 anos de uma música importante, de discos importantes e canções importantes, né? Eu sei que eu sou suspeito, mas mesmo assim vamos lá. Olha, eu acho que é inquestionável a relevância, a importância da nossa geração e da música que nós produzimos e continuamos a produzir, né? Nós somos uma geração bastante diferente, obviamente, da geração que nos antecedeu do rock brasileiro, geração que também nos influenciou com algumas das principais bandas desse período, como Mutantes, Rita Lee, Tutti Frutti, Casa das Máquinas, O Terço, Som Nosso de Cada Dia, Made in Brasil, Joelho de Porco, Bicho da Seda, depois Patrulha do Espaço e muitas outras, algumas surgidas até nos anos 60 e que chegaram até o final dos anos 70. Interessante que a nossa geração já pegou esse caminho meio que pavimentado, né? Ele não estava completamente pronto, mas nós pegamos um caminho ali meio que encaminhado para conseguir bater na porta das gravadoras e convencer os diretores artísticos de que havia uma geração ali, sim, pronta, madura, para gravar e para dar o seu recado, né? Nós tínhamos voz própria, né? E dentro desse processo algumas bandas são absolutamente importantes, como a Blitz, como o Barão Vermelho, como Eduardo Dussek e os Miquinhos Amestrados, algumas das primeiras bandas que começaram a desbravar o mercado para a nossa geração, né? Bandas daqui do Rio de Janeiro e que acabaram gravando primeiro os seus discos. E depois até as bandas de São Paulo acabaram gravando seus compactos em São Paulo, chegando até aos seus LPs. É bom dizer também que o objetivo nosso na época não era nem sobreviver, viver de música, era na verdade gravar disco, eternizar as nossas canções. Esse é o grande sonho da minha geração e das gerações anteriores, né? Uma coisa bem diferente do que se faz hoje, né? Obviamente nós éramos influenciados, sim, pelo rock e pelo pop, que era gravado e produzido especialmente no Reino Unido e também parte da Europa, e ainda pelo que se produzia, claro, em Nova York, Los Angeles e outras cidades importantes dos Estados Unidos, né? Mas algumas das bandas da minha geração nunca deixaram de trabalhar as influências brasileiras na sua música, né? Nunca tiraram o pé desse solo, do solo brasileiro. É só a gente lembrar de bandas como, por exemplo, Paralamas, o Sucesso, né? E de alguns discos que eles fizeram, especialmente investindo nesse diálogo do rock, do reggae e do pop, no caso dos Paralamas, com a música brasileira. É só a gente lembrar, por exemplo, do disco Selvagem, de 1986. Eu acho que um grande exemplo disso que eu estou falando, assim também como o disco Black Blonde, de 1989, dos Titãs, onde a gente procurou um meio termo, eu diria, um diálogo entre o rock que a gente fazia e a música brasileira. É um disco fortemente influenciado pela nossa vivência de Brasil, né? Nós ficávamos o tempo todo na estrada e o resultado disso é que a gente entrou em contato com o Brasil profundo nas turnês que a gente começou a fazer desde 1984. No caso dos Titãs, eu entrei em 85, né? Então é uma música brasileira diferente do que se fazia antes, obviamente, mas sempre respeitando, por exemplo, os grandes nomes da música popular brasileira, da MPB e do samba, sempre foram uma referência para nós, e assim como disse, o rock que era feito fora daqui, né? É uma geração, como nós mesmos nos definimos, uma geração que se auto-intitulava como os filhos da ditadura. Nós crescemos debaixo desse regime opressor, da ditadura militar, onde tínhamos que lidar com censura, com repressão ideológica, repressão política, repressão de ideias, de liberdade de expressão. Nós crescemos nesse ambiente, né? Então, para nós era muito importante combater isso da forma que era possível combater, com as nossas músicas. Então, os nossos discos refletem bastante esse período tão importante do Brasil, né? Porque a redemocratização começa em 1989, né? Enfim, então nesses 40 anos eu gostaria que as pessoas se lembrassem dos discos importantes que fizemos e também das canções que lançamos, canções que frequentaram as paradas de sucesso da época, os programas de televisão que nos recebiam para fazer aqueles playbacks engraçadíssimos. Mas no meio disso tudo havia muita seriedade, muito comprometimento de toda a minha geração. É isso, é hora da gente
recordar e botar para rodar a música que nós produzimos nesse período e também a música que a gente continua produzindo, tá? É isso aí. Um grande abraço a todos. Bom, em 1980 eu tinha por volta de 16 anos e estava começando a dar os primeiros acordes no violão, me interessar por música, mas de uma maneira bem despretensiosa mesmo. A gente começou a conhecer outras pessoas que faziam, né? Um tocava bateria, o outro tocava baixo e tal. Mas sempre de uma maneira muito amadora. Ninguém pensava em ter uma carreira. Eu, pelo menos, não me lembro naquela época de ter pretensões de seguir uma carreira com os outros de mais de 35 anos, como está agora. Não tinha estrutura nenhuma, né? A gente tocava nas festas de bairro, não cobrava cachê, tocava músicas próprias também, mas sem aquela pretensão de ter uma carreira e tal, de viver daquilo, de um dia poder viver daquilo. E o tempo foi passando, né? Eu acho que a MPB não conseguiu já segurar mais a onda no começo dos anos 80, porque fazia um trabalho muito bom, mas não falava a mesma língua, né, da galera da nossa idade. Então eu acho que a maior contribuição do rock para a música brasileira foi justamente falar a linguagem do jovem, né, falar de igual para igual e numa mesma linguagem, com mensagens contundentes e tal, de uma forma diferente, né? E eu acho que o momento sociopolítico também proporcionou que a gente pudesse se expressar de uma forma mais livre, apesar de no começo ter uma censura e tal, mas em muitos aspectos o rock nacional contribuiu de forma muito grandiosa com a música nacional, com a música brasileira. E eu me orgulho muito de fazer parte disso. Aí, pessoal do Versos e Prosas, aqui é Vermelho do 14 Bis. Bom, falar sobre rock. Sempre gostei muito de rock, mas eu acho que a gente tem de colocar aqui alguma coisinha. O rock and roll mesmo começou lá com Chuck Berry, Muddy Waters, né? E vários outros lá, negros dos Estados Unidos, que faziam rock and roll mesmo. Depois veio Elvis e tal, mas a banda que realmente levou o rock para o mundo foi Beatles e Rolling Stones. Embora, sob certo ponto de vista, até os Beatles não sejam tão rock hoje em dia para muitos, né? O rock, na verdade, na minha maneira de ver, é um estilo, sabe, de peso, de principalmente ênfase na guitarra, bateria e baixo, sabe? Que são a base disso tudo. Aí tivemos Beatles, Rolling Stones, The Who, depois Led Zeppelin, que para mim foi a banda que teve os indivíduos, né? Cada instrumentista do Led Zeppelin era muito bom. Talvez tenha sido a banda mais completa em termos de músicos bons, né? O baterista então era um monstro, né? O John Bonham. O Jimmy Page também era terrivelmente bom, cantor ótimo. O John Paul Jones tocava muito bem baixo e teclado, etc e tal. Veio também o Police, etc e tal, U2. Ultimamente foi talvez a única grande representante do rock, assim, parece que teve o Iron Maiden também, ou AC/DC, não sei, mas foi o Coldplay, que se apresentou no Rock in Rio, que aliás de rock teve muito pouco. Felizmente o Coldplay salvou a pátria. Aqui no Brasil levantou-se a bandeira do rock dos anos 80 como se antes não tivesse existido, quando na verdade na década de 70 tivemos Mutantes, tivemos o Terço, tivemos o Nosso de Cada Dia, e no finalzinho da década de 70, 79, a gente, 14 Bis, gravamos o nosso primeiro disco, que saiu na verdade em 80. Mas quando os caras falam em rock dos anos 80, geralmente o 14 Bis não está incluído, não sei porquê. Talvez porque o Cláudio Gentilini define muito bem. Quando a gente vai tocar
num festival de MPB, o pessoal fala assim, não chamo 14 bis não, porque eles vão ligar a distorção. Se a gente for tocar num festival de rock, o pessoal fala, não chamo 14 bis não, porque senão eles vão tocar Toda Azul do Mar, Espanhola, etc e tal. Então ficou essa coisa assim. A gente também, os livros que escrevem sobre rock, geralmente não incluem 14 bis, a gente não está nem aí. Na verdade, eu considero que a gente faz uma espécie de rock da esquina, que é uma mistura, né, do rock mesmo com influência, obviamente, do Clube da Esquina, que a gente participou de muitas coisas do Clube da Esquina, a gente, o Beto Guedes, o Lobóis, coisa e tal. Então, o rock na música brasileira teve muita expressão, porque o rock é uma mistura de coisas, né? Por exemplo, Novos Baianos, que raramente é citado, Novos Baianos tocavam uma mistura de rock com música baiana maravilhosa. Eu vi várias vezes o trio do Pepeu tocando, ele, o irmão dele, os dois irmãos, baixista e baterista. Maravilhoso, um som pesado, lindo, peso mesmo, sabe? E houveram outras bandas que não deixaram registro, assim, né, de gravado aqui. Em Minas tinha o Vox Populi, a Bolha no Rio. Tinha uma efervescência cultural a nível de rock muito grande no Brasil, na década 70, década 80, etc e tal. Claro, ficaram alguns nomes mais conhecidos, como a RPM, muito bons, por sinal, muito boa banda. O Plebe Hood, que eu gostava de ver os ensaios dele, né? O Kiko Zambianchi, o Capital Inicial, bom, e vários outros aí que eu não me lembro, assim, falando assim rapidamente, porque eu sou de uma geração que viveu mais isso lá atrás, né? Infelizmente, agora, depois do ano 2000, nesse século, as pessoas estão fazendo muito música dentro de casa. O cara pega um computador, faz tudo sozinho. Aí vem aqueles loops de bateria chata pra caramba. Quando, na verdade, eu acho que a música, em qualquer estilo, seja um estilo mais de MPB, mais Clube da Esquina, mais rock, ou mistura disso tudo, como é o nosso caso, as pessoas têm que tocar junto. Um pega o violão, pega a guitarra, pega um baixo, pega a bateria e vão tocando junto. Tocar junto é que é o grande barato. E aí você faz as canções boas, um ajuda o outro, um fala com o outro, não, essa parte aqui não tá boa, ou eu vou fazer um solo aqui de guitarra, ou peraí, o baixo podia mudar pra cá, a bateria podia fazer uma batida mais assim, mais coisa e tal. Por causa disso que eu acho que o rock ficou estagnado praticamente no mundo inteiro. A única banda, talvez, que tenha surgido nesse século foi o Coldplay, né, que é muito bom. E alguns ainda sobrevivem, graças a Deus. Eu vi shows do Gênesis maravilhosos em Londres, na Inglaterra, né? Os últimos shows que o Peter Gabriel, que o Phil Collins fazendo. E o Rolling Stones, os 80 anos de idade aí, estão aí na estrada, né? Tocando, que a Thierry já está com quase 80, mas com uma vitalidade de fazer inveja a qualquer jovem. E a gente continua fazendo nosso show acústico, elétrico, as pessoas que vão ao show veem um som muito legal, muito pesado. A gente ama rock and roll, como a gente ama MPB, e a gente ama nossas próprias canções que, mesmo que não tenham muita definição por parte da crítica, justamente por causa disso, são muito queridos para nós. Um abraço para vocês todos, viva o rock e viva a boa música. Salve, salve galera, eu sou da Gama, cantor e compositor e fundador da banda Cidade Negra. Falar da importância do rock Brasil nos anos 80, que teve aí na sua participação na música brasileira, para mim é algo muito importante e de grande importância mesmo. Até porque o rock, ele contribuiu muito, né, para uma geração que passou a pensar, ou seja, veio aí pós-ditadura, né, nos 80, e a partir daí as bandas puderam se expressar, né, com muito mais contundência, com muito mais liberdade e salve democracia, e o rock contribuiu muito e contribui até hoje, a música pop. Eu venho do reggae music, mas é claro, o rock está na veia, né? Sou guitarra, né? Além de cantor. Então é isso, galera. Então, salve o rock brasileiro, salve a música brasileira. É isso, é o que faz pensar e é o que traz atitude para a nossa geração e para a nossa juventude. Valeu.
Salve o rock, salve as guitarras. Alô, meus amigos do Prosas e Versos. Eu sou o Cícero Dr. Silvano e estou aqui para falar um pouco desse nosso movimento aí dos anos 80, Rock Brasil anos 80, que para mim eu considero foi o último movimento de música brasileira válido, porque você vê bem, dos anos 60 para cá nós tivemos a Bossa Nova, a Jovem Guarda, a Tropicália e alguns outros movimentos disso, que culminou nos anos 80 com o movimento do Rock Brasil. Eu costumo falar que é uma época que a gente podia fazer uma festa só com música nacional, que todo mundo sabia cantar, dançar e curtir todas aquelas músicas. Tanto é que elas são válidas até hoje. As rádios que fazem esse revival aí dos anos 80 são as rádios que atualmente têm a maior audiência. Por quê? Porque são músicas que todos conhecem. Até aquele pessoal mais novinho conheceu através dos pais ou até dos avós, sei lá. Mas as músicas continuam atuando. Quem não sabe cantar um Será do Legião, ou então uma música do Paralamas, o Meu Erro, por exemplo, todo mundo sabe cantar isso. Eu faço questão de fazer essas músicas no meu show, músicas só sucesso dos anos 80, porque o povo todo entra na onda, gosta bastante, eu toco da minha maneira, mas é válido porque todas essas bandas de revival dos anos 80 fazem isso atualmente, tocam os grandes sucessos da época e sempre rola um interesse, sempre rola a vibração do povo cantando esses sucessos. E eu vou continuar fazendo esse sucesso enquanto vocês me aguentarem. Então eu acho que o último movimento de música brasileira mesmo aconteceu nos anos 80 com Rock Brasil, por conta e gosto do próprio público, porque depois, na década seguinte, as gravadoras tentaram empurrar um outro movimento, que era o sertanejo, o axé, a lambada, e nada emplacou como um grande movimento musical. E entrou nos anos 2000, o povo começou a redescobrir os anos 80, tanto é que as festas Plock aí, que começaram no começo dos anos 80, permanecem até hoje. Bem, o rock sempre esteve presente na música brasileira, né? Desde a década de 60, no começo da década de 60, né? Final da década de 50, mas foi na década de 80 que ele se consolidou, né? Como um estilo popular e que vendia muito, né? E é claro que sempre houve uma influência de mão dupla, né? Entre a MPB e o rock, né? Um influenciando o outro, um trazendo linguagens que eram vamos dizer, ser adotadas pelo outro, né? E tal. E um dos grandes exemplos disso é o Mangue Beat, né? E tal, que surgiu em Recife. Mas o rock da década de 80 se consolidou principalmente porque conquistou um mercado, né, muito grande, né, um mercado jovem, né, e tal, e também coube ao rock várias experiências de vanguarda e tal, que foram também adotadas pela música brasileira, né. Então a importância do rock na década de 80 realmente é imensurável, é um capítulo à parte da história da música brasileira. Oi gente, aqui é o Afonso Eliodoro, guitarrista, cantor, compositor, produtor de discos e também com uma pontinha como ator na minissérie JK. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a banda que eu fiz parte nos anos 80, o Hanoi, contar um pouquinho da história da banda, como é que começou. Eu sou da primeira formação. Eu morava em Belo Horizonte e já tinha tocado com muita gente aqui, estava querendo experimentar outras coisas, fazer novas parcerias e encontrei a gente estava tocando num bar aqui chamado Barbuleta, na rua, domingo a gente tocava lá na rua, era muito legal. E eu ficava cheio de gente, assim, a gente tocando ali na rua. E aí eu encontrei com um produtor mineiro, o Cacá Prates, que estava trabalhando em São Paulo. E eu falei com ele, pô, Cacá, se você souber de alguém em São Paulo ou no Rio,
que esteja procurando alguém para montar banda e tal, me dá um toque que eu tô afim de fazer outras coisas. E eu achei que ele não ia se lembrar disso. Mas ele se lembrou e ele encontrou com o Arnaldo Brandão no Rio de Janeiro, e o Arnaldo estava terminando uma banda que ele tinha lá, que era o Brilho da Cidade, que tinha aquele sucesso Noite do Prazer, né? A noite vai ser boa. A banda estava acabando, o Arnaldo estava querendo montar um trabalho novo. E aí eles conversaram, o Cacá falou de mim para ele, e eu e Arnaldo depois a gente entrou em contato. Eu não lembro quem ligou para o outro, mas eu acabei indo para o Rio uns 2 meses depois desse papo, e fui ao apartamento do Arnaldo Brandão em Botafogo. Levei uma fita cassete com as músicas que eu tinha aqui, minhas primeiras composições assim. Ele me mostrou o embrião do que seria o Hanoi, umas gravações de demonstração que eles tinham feito lá também. E aí ali a gente já se deu super bem e decidimos montar a banda ali. Então ele falou, pô, vamos montar a banda? Eu falei, vamos embora. E aí era só ele e eu. Aí fomos procurar baterista, e encontramos o Pena, que era do Erva Doce, no Baixo Leblon, e o Arnaldo convidou o Pena, aí virou um trio. E a banda também, depois foi ter um percussionista, mas nesse primeiro momento ela era um trio. E a gente estreou no Parque Lage, no saudoso Parque Lage, que tinha muito show no Rio. A gente abriu show de muita gente, abrimos show do Erva Doce, abrimos Raul Seixas, que foi muito legal, abrimos show do Caetano, a gente abriu muitos shows no início, e começamos a ensaiar na gravadora, na RCA, e aí pintou a oportunidade de fazer o disco, né, o primeiro LP do Hanoi. E a gente fez o primeiro LP, a música de trabalho era Totalmente Demais, que acabou estourando. A gente fez muito show nessa época, fizemos todos os programas de televisão da época, inclusive o Chacrinha, que para mim foi uma glória. Assim, eu tinha um amigo em Belo Horizonte que a gente brincava, que falava que só ia virar artista de verdade o dia que tocasse no Chacrinha. Eu me lembro até hoje do momento que eu entrei no palco do Chacrinha, assim, que eu falei, nossa, eu tô no Chacrinha, olha que loucura. Então a gente fez todos, o Faustão, Chacrinha, Blota Júnior, Bolinha, Hebe, Gugu Liberato, Silvio Santos, todos que tinha na época a gente fez. Então foi uma experiência muito legal, fizemos muitos shows pelo Brasil, o Hanoi fez muitos shows. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, de trabalhar no Rio e fora, e no resto do Brasil com muita gente, de gravar, de fazer programa de televisão, de fazer show, de aprender técnicas de gravação no estúdio profissional, como da RCA Victor, que era onde a gente gravava na época. E foi uma experiência muito legal. O Hanoi tinha uma característica de banda muito legal, que era um pouco diferente do estúdio, assim, da banda ao vivo, porque eram 3 influências na banda. Musicais, assim, o Arnaldo com essa coisa do rock dos anos 70, ele é mais velho do que eu, 10 anos, então ele tinha essa coisa do rock dos anos 70, do Led Zeppelin, de ter vivido aquilo mesmo. Ele tocou com a Gal também, né? E nessa época da bolha, eles acompanharam a Gal. E aí o Arnaldo tinha essa formação do rock dos anos 70, com influência do funk americano, do Sly Family Stone, influência do reggae, Bob Marley. Então ele tinha essa coisa do balanço dos baianos, né, que ele tocou na outra banda da terra, com Caetano e Gil. Então muita coisa da música brasileira também. O Pena era um baterista de rock pesado. Uma coisa legal para uma banda de rock é ter um baterista que toca pesado. Ele tocava pesadão, ele era mais do metal assim. E eu entrei com uma contribuição do blues, da guitarra blues, que eu sempre ouvi dos Guitar Heroes lá dos anos 60, que eu ouvia muito, Jimi Hendrix, Jeff Beck, Eric Clapton, Roy Buchanan, estou querendo lembrar dos nomes aqui, Robin Trower, muita gente que eu ouvi dos anos 60, os B.B. King, Albert King, Fred King e tal. Então, e também de música brasileira, porque eu adorava a Outra Banda da Terra, adorava o som que o Arnaldo Brandão fazia, o swing que ele e o Vinícius Cantuária faziam na outra banda para o Caetano. Então o Hanoi virou essa mistura, e isso era muito legal. Nos shows ao vivo a gente fazia uma coisa de brincar. Eu lembro que o Arnaldo abria muito espaço para uma coisa que não era muito comum naquela época, que era a coisa de solo de guitarra. Então a gente aí no palco a gente brincava de Cream, de Experience do Hendrix, assim, de poder improvisar, fazer solo de 5 minutos de solo de guitarra. Isso era muito legal. Nem todas as bandas faziam isso na época, porque tinha um formato pop, rock, assim, que o solo não podia ser grande e tal, mas ao vivo a gente fazia. Então ao vivo era muito legal tocar.
Eu tenho saudades assim, desses shows do Parque Lage. Então tem alguns em videocassete aqui, que era como a gente filmava na época, que tem aqueles shows com solos gigantes, assim, que era muito legal. Então foi uma experiência muito boa para mim, me ajudou a compreender como que é ser músico profissional, como que é viver de música, os altos e baixos que a carreira tem, né, dos músicos. Todas as carreiras têm isso, mas na arte a gente tem isso muito, assim, de conhecer o Brasil, de conhecer o interior do Brasil, de conhecer o público do Brasil, saber como é que era o público daquela época, assim, como que as pessoas se emocionavam vendo música. Assim, você fazendo show em lugar grande, nos ginásios, né? E as turnês, você via ali diretamente a expressão das pessoas, assim, o olho, né? Era uma coisa muito legal isso. E me ensinou a compor, me ensinou a compreender o que é ser músico profissional, o que é viver de música. E foi uma experiência muito legal. Acho que o rock dos anos 80 foi uma coisa muito legal porque foi muito original. Assim, as bandas cantavam em português, faziam letra em português, isso foi muito legal, uma coisa que os anos 60 também fizeram lá com Mutantes, com Jovem Guarda, né? Então a gente cantava em português, fazia letras em português, tivemos grandes letristas como Cazuza, como o Renato Russo, o próprio Tavinho Paz, do Hanoi, também considero ele um grande letrista. Então foi uma contribuição para os artistas da MPB também se envolveram com aquilo um pouco, e todo mundo trocando experiência, a MPB trocando experiência com o rock trocando experiência com a MPB, e eu achei que foi uma coisa muito que rendeu bons frutos para as outras gerações. E essa mistura é sempre importante, porque um influencia o outro, então isso é muito bacana. Eu tenho muita gratidão, assim, por esse momento da minha vida, e acho que é isso, que foi muito legal. Todas essas misturas são bacanas. Acho que a música ganha e o público também ganha com isso. Foi uma grande alegria ter participado do Hanoi Hanoi. Tenho uma grande amizade com todos eles até hoje, os que estão aqui. E é isso. Fico muito feliz de ter participado do Hanoi. E viva o rock, viva a música brasileira, que é linda. Viva a língua portuguesa, viva a música brasileira. Isso aí. Tá bom? Um beijo para todo mundo, muita saúde, muita alegria, muita felicidade e muita música brasileira, porque a música brasileira é linda. Beijo!